Fala pessoal do primeiro, aí professor Henrique. Vamos fazer uma atividade de novo, um vídeo. Semana passada eu só mandei uma imagem dando dicas, né? Porque realmente aquela atividade estava fácil, era só pegar as coisas do texto. Agora aqui não, aqui hoje a gente vai fazer uma aulinha de história. Estamos na atividade 10, né? Na 10ª semana virtual. E podem ficar tranquilos, tá pessoal? A gente daqui a pouco vai estar encerrando. Não temos ainda a data específica, a data exata, mas segura mais um pouco aí, vamos com a gente mais algumas semanas, que depois a gente vai ter o conselho, vamos avaliar tudo que aconteceu e vamos dar o segmento cabível aí. Fiquem tranquilos, aguentem mais um pouco aí, eu sei que não tá fácil para ninguém, mas a gente vai superar essa. Bom, vamos falar então um pouco de história aqui da química. A química, ela estuda as transformações das substâncias, né? Uma substância se transforma em outra por uma reação química. Por exemplo, um papel pegando fogo. A celulose se transformou em gás carbônico por meio de uma reação química de combustão. E envolvendo essas moléculas estão os átomos. Só que os átomos são espécies muito pequenas, impossíveis de se ver, mesmo com microscópios superpotentes. Então, aí precisou-se criar modelos com base nas experiências que se observavam, com base nas possibilidades ali, foi criando hipóteses. E essas hipóteses e esses modelos foram se mostrando mais corretos ou menos. E aí teve uma sucessão de modelos. O primeiro modelo para descrever o átomo é o modelo do Dalton. E o Dalton pensou no átomo como se fosse uma bolinha de bilhar, pessoal. Uma esfera maciça e indivisível, impossível de ser quebrada. Então aqui uma frase que eu acho legal dele, ó. Os átomos são permanentes e indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Não é uma frase dele, é um resumo da ideia dele, né? Fala que o átomo é permanente e indivisível, não consegue nem criar nem destruir. Depois a gente vai ver que isso não é totalmente correto, né? As bombas atômicas conseguem quebrar átomos. E a estrela que mais brilha no nosso sistema solar, que é o Sol, também consegue fazer átomos mais pesados a partir de átomos menores. Ela consegue, sei lá, juntar duas bolas de bilhar dessa para fazer uma bola de bilhar maior. Então isso não estava prescrito aqui no modelo de Dalton. Depois percebeu-se que existiam partículas no átomo com carga elétrica negativa. Thomson fez experimentos e percebeu isso. Então ele resolveu fazer um modelo que colocava essas partículas negativas incrustadas, como se fossem gotas de chocolate em um chocotone, no meio de uma carga positiva, que era a massa desse chocotone, seria a massa positiva. O modelo chamava, na época não era chocotone, era pudim de ameixa, porque para eles parecia com uma receita de pudim de ameixa. As ameixas no meio do pudim. Então existiu, ele percebeu a existência dessas partículas de carga negativa, que ele deu o nome de elétron. Por isso que falam que ele foi o pai do elétron. Depois, esse modelo avançou mais e notou-se que esses elétrons não estavam no núcleo, mas sim ao redor do núcleo do átomo. Então, esse é o modelo de Rutherford, que a gente olha como se fosse um sistema solar, um planetário. Os elétrons orbitando o núcleo como se fossem planetas. Mais tarde, esse modelo foi aperfeiçoado por Bohr, e Bohr percebeu que não, essas órbitas não eram todas assim perdidas ao acaso. Existia uma diferença bem nítida de uma órbita para outra, e essas órbitas eram circulares. A diferença aqui do modelo planetário para o modelo de Bohr, esse aqui eu costumo falar que é o modelo casca de cebola, como se o núcleo tivesse no meio com várias cascas de cebola aqui, ó, que são as camadas eletrônicas, as camadas onde ficam os elétrons. E aí, primeira questão, pergunta o que são modelos atômicos. Resposta está aqui, ó, gente. Tá baba essa primeira questão aí, tá lá no comecinho a resposta. E aí fala para relacionar. A questão 2.
as características atômicas, as características de cada modelo, com o cientista que propôs essas características. Então, deem uma olhada aqui, ó, sistema solar, bola de bilhar e pudim de ameixa. As 3 coisas que eu falei e os 3 cientistas aí. Qualquer dúvida, dá uma olhada no texto, procure essas palavras que vocês vão encontrar. Vamos lá, questão 3. Olha essa frase. Quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. A atividade não indica quem fez essa afirmação, mas essa afirmação é um fenômeno que a gente percebe, por exemplo, em fogos de artifício. A gente vê aquele brilho vermelho, por exemplo, de um fogo de artifício. Na verdade, são os elétrons indo para uma camada mais longe, ele fica um pouquinho lá e no retorno ele libera energia. Então, quando isso acontece no fogo de artifício, quando explode, o elétron do átomo pula para uma órbita mais distante. E depois, quando ele volta para essa órbita, que é a órbita natural dele, ele libera luz. Libera luz, daí, dependendo do átomo, pode ser uma luz verde, azul, vermelha, amarela, laranja. Então, é de acordo com o modelo número 4 aí, ok? Já dei a resposta dessa questão 3 aí. É de acordo com o modelo 4 lá. E aí vamos para a questão 4. Complete a frase abaixo de acordo com as concepções de Dalton. Então, pessoal, procurem ali no Dalton alguma frase que esteja nesse formato. Os átomos são alguma coisa e outra, não podendo ser criados nem nananã. Ok? Bom, espero como sempre aí ter conseguido dar uma força. Eu falei no começo que os átomos não conseguem ser enxergados por microscópios. Não existe nenhum microscópio com lente e nunca vai existir que vai conseguir olhar aqui, ó, um olhinho, conseguir olhar um átomo, tá? Não existe. O que existe são estruturas, microscópios chamados eletrônicos, que conseguem captar sinais e esses sinais conseguem dar informações sobre as medidas, sobre a forma ali do átomo, tá bom, gente? O modelo que a gente usa na faculdade, hoje, ele está para além desse modelo de Bohr. Ele é mais avançado ainda que esse modelo de Bohr. Mas isso é um assunto que a gente pode estar conversando quando a gente voltar presencialmente, não é mesmo? Por enquanto é isso. Um abraço para vocês. Na segunda-feira da semana que vem, eu já estou colocando o gabarito na descrição do vídeo, o gabarito da atividade 10. E é isso aí, gente. Grande abraço aí, boa semana para todo mundo.